Bem, Herro, boa tarde a você e a todos da Bandeirantes. Então, atualizando o noticiário do Corinthians. Sim, Ivan será o novo goleiro do Timão. Isso é apenas uma questão de tempo. O Ivan foi liberado pela Ponte Preta para realizar exames médicos e, consequentemente, na sequência, acertar com o time do Corinthians. O Ivan, que tem 24 anos. A gente tem o Cássio, por exemplo, com 10 anos a mais ali no Corinthians, que também estendeu o seu contrato até o fim de 2024. Deve encerrar pelo menos essa é a tendência, né? Não dá pra cravar nada, evidentemente, sobre a carreira de um jogador, mas existe a possibilidade de o Cássio encerrar a carreira no Timão. E o Ivan já é o futuro, aliás, um grande goleiro, fez grandes campanhas na Ponte Preta e promete demais esse grande goleiro, o Ivan, de 24 anos, que deve ser anunciado nas próximas horas como reforço do Corinthians. O elenco é praticamente completo, viu, Herrero? Pensando na sequência da temporada, aí no começo da temporada, 3 jogadores estavam afastados por causa da Covid-19, o Renato Augusto, o William e o Jô. O Renato Augusto e o William testaram negativo para a Covid e já voltaram, inclusive. O único fora, por enquanto, é o atacante Jô. Aliás, o único centroavante mesmo de área do Corinthians, experiente e ídolo do Timão. Essas são as principais notícias do Corinthians. Se o Ivan deve chegar, muito possivelmente realmente ele vai chegar ao time do Corinthians, o Matheus Donelli deverá ser vendido. Ele que tem passagens pela seleção brasileira de base, né, no elenco profissional, deve ser vendido, claro, em definitivo e não por empréstimo, ou pro futebol brasileiro ou pro futebol do exterior. Não chegou a vazar nenhum clube que tem interesse no Matheus Donelli, mas ele deve sair do Corinthians com a chegada do Ivan. E o contrato do Ivan deve ser válido por 4 anos, realmente um reforço muito legal pro Corinthians, o Corinthians pensando nesta temporada de 2022, e vai ser boa briga no gol, viu, Herrero? Entre o Cássio e o Ivan. Com certeza. Tem muita gente falando assim, mas não sei por que o Corinthians tá indo atrás do Ivan, sendo que já tem o Cássio, renovou com o Cássio. Mas espera aí, 2021 não foi o ano que todo mundo meteu o pau no Cássio, que ele não servia mais para ser o titular do Corinthians absoluto? Lógico que muita gente falou, ele serve para ser um titular ou às vezes brigar por posição, mas titular absoluto, muita gente falou o seguinte, não dá mais pro Cássio. Aí quando o Corinthians se movimenta no mercado, contrata um goleiro de experiência já, porque ele tá na Ponte Preta como titular há um bom tempo, e que vai brigar por posição com o Cássio, não é o certo? As pessoas não entendem por que o Corinthians se movimentou dessa forma no mercado? Tá certíssimo o Corinthians em fazer essa contratação, em adiantar um possível problema nessa temporada de 2022, porque o Cássio já tem 34 anos, então a tendência é que ele tenha um pouco mais de lesões, que ele continue oscilando no gol do Corinthians, e aí é um investimento muito bem feito, porque goleiro a gente sabe muito bem como acaba sendo cobiçado no mercado, e qualquer outro grande de São Paulo, do Brasil, que perdesse um titular, iria atrás do Ivan, como o São Paulo foi atrás do Ivan em 2021, só não fechou, imagino eu, por questões financeiras, questões contratuais. Então o Corinthians contrata um ótimo goleiro e que vai sim ser titular do Timão no futuro próximo, é questão de tempo para que o Ivan assuma essa titularidade no Corinthians e vai brigar por posição com o Cássio. Não tem nem como comparar os tamanhos do Donelli com do Ivan. O Ivan chega pra incomodar o Cássio, enquanto o Donelli tá certíssimo, tem que procurar o espaço dele em outro clube, tem que buscar evoluir e buscar oportunidades que não viriam agora que o Ivan chega ao Corinthians, meu caro Guilherme Simati. Contratar o Ivan agora, né, Herrero? Goleiro de 24 anos é muito jovem, já é olhar pra frente, olhar pra agora, inclusive, porque realmente ele vai brigar por vaga com o Cássio. Passando um pouquinho pela carreira do Ivan, vale a pena? Aliás, eu falei ontem aqui na Bandeirantes, eu cheguei a escrever um texto com o Ivan, a história de vida é muito legal, a relação dele com o avô, realmente é muito legal, viu, Herrero? É uma história muito bonita do Ivan, goleiro que chega ao Corinthians. Ele foi convocado 2 vezes pela seleção brasileira, pelo técnico Tite, era, aliás, o titular da seleção olímpica, chegou até aquela lesão séria no punho direito, em outubro de 2020 passou por cirurgia e acabou ficando 8 meses e meio em recuperação, perdeu a Olimpíada de Tóquio e voltou a jogar em julho do ano passado. Então é muita expectativa relacionada ao Ivan e uma justificativa legal. Eu também aposto, acho que é um bom goleiro e vai ser um grande goleiro. Simati, continuando pra gente falar sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior, antes de falar sobre Copinha, importante citar que hoje é o primeiro dia que o Corinthians reabre o CT para que a imprensa acompanhe o treinamento e principalmente teremos palavras
de jogadores, na verdade, de pessoas importantes da diretoria, mais tarde, logo depois do treinamento. Então, Corinthians retomando as atividades, entre aspas, normais, sabendo já que a gente pode ter um recuo devido a esse anúncio de daqui a pouco, daqui a 30 minutos, do governador João Dória, né, Semati? Exatamente, a expectativa até do Duílio Monteiro Alves, né, presidente do Corinthians, dar uma palavrinha com a imprensa. Então é o planejamento do Corinthians, trazendo o Ivan, o Herrero, muita gente critica, mas eu acho que de forma injusta, porque é isso mesmo, o Cássio, o tempo passa, o Cássio já tem 34 anos, é um grande goleiro ainda, vai ser um grande goleiro por ainda um tempo que não dá pra prever, mas o Ivan é um jogador até de revenda pro futuro, né, um jogador de 24 anos pensando até na seleção brasileira. Fechando com Copinha, quinto sinal marca 12h15, Simati. Hoje tem Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Corinthians em campo, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Já no mata-mata, hein? Perdeu, vai pra casa. E aí, Corinthians pega quem? O Ituano, às 9h45 da noite, o Corinthians, o maior campeão da história da Copinha, com 10 títulos, buscando o 11º título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Herrero. Valeu, Simati, que volta a qualquer momento com informações do Corinthians na programação da Rádio Bandeirantes. Vamos para uma rápida pausa, já voltamos com muito mais. E agora informações do São Paulo Futebol Clube. Até já.